Direto ao ponto. Como dizia o grande Nelson Rodrigues, toda a unanimidade é burra. Vejam, quando todos falam a mesma coisa, ou melhor, todos que aparecem para dar entrevista do mesmo setor falam a mesma coisa, normalmente não é verdade, né? Porque quando tem o pensamento único, no tempo da União Soviética, todo mundo criticava porque é falta de liberdade. Afinal, não existe o pensamento único, né? Pensamento é uma coisa infinita. Todo mundo aqui brada, briga pela liberdade de expressão. O gozado é que não existe liberdade de expressão para os economistas, porque só aparecem e falam aqueles que dizem a mesma coisa. E o pior, os incautos, que não compreendem bem, acreditam. Então, o mercado ele não entra em pânico, porque os grandes traders, os grandes tesoureiros de mesa, eu já sentei lá, posso te falar, eles são quase gurus de disciplina, de controlar emoções. Quem entra em pânico são os incautos que dão ouvidos ao analista A, B, C, D e F ou N ou K, que você não para pensar, nem refletir, nem desconfiar, nem criticar, porque todos falam a mesma coisa. Se no mercado financeiro todos não fazem a mesma coisa. Porque para eu comprar o ativo A, B, C ou D, uma ação, um título público, um CDB, um contrato futuro, uma criptomoeda, eu tenho que ter alguém que me venda. E quem compra acredita na valorização do ativo. Quem vende é exatamente o contrário. Eu aprendi duas coisas nos meus 15 anos atuando como trader, seja no pregão da Bolsa de Valores, seja na mesa de operações de ativos. E o que eu aprendi não foi na faculdade de economia, onde me graduei na PUC de São Paulo, e não foi no mestrado em administração pública na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Foi com os velhos operadores da bolsa. Aquelas coisas que são escritas em caminhão, você não sabe de onde vem, mas funciona. O que eu aprendi? Quando o mercado sobe demais, vai a boom, eu não tenho que olhar quem compra, eu tenho que olhar quem está vendendo. Em compensação, quando o mercado cai, como tem caído de outubro para cá, eu não devo olhar quem é que está vendendo. Eu devo olhar quem é que está comprando. Porque o mercado não acaba. Um dia ele está em cima, outro dia ele está embaixo. E na hora da baixa, eu tenho que prestar muita atenção quem está comprando. Porque existe alguém ou alguns que estão comprando. Tanto no boom para cima, como agora esse desespero para baixo, e eu usei a palavra desespero, porque a pessoa, quando está com desespero, ela tem tudo menos o controle emocional. Ela está emocionalmente perdida. E ela vira manada. E quando vira manada, é Maria vai com as outras. Mas tem alguém comprando. Silenciosamente, comprando para baixo, calmamente, porque este
que está no silêncio, sabe que as ações no Brasil, se já estavam de graça em setembro e outubro, agora então, nem sei explicar. Existe um termo que foi cunhado na microeconomia de um economista irlandês chamado Baines de Giffen, bens inferiores. Giffen notou, numa certa época na Inglaterra, que quando as batatas caíram absurdamente de preço, a demanda, a compra não aumentou. Os preços das ações brasileiras hoje podem ser considerados bens de Giffen. Alguém está comprando. Isso quer dizer que a bolsa vai subir amanhã? Não, mas veremos lá na frente. Para aquelas pessoas estratégicas, tempo, porque o tempo destrói a economia e a teoria econômica. Como eu fiz mestrado em administração pública, com especialização em economia e finanças públicas, eu acho que eu estudei um pouquinho o suficiente para entender um pouquinho de contas públicas, orçamento e dívida pública. Os dados que coloquei aqui da dívida pública não é o Manfred Bach que inventou. Eles são públicos, estão lá publicados, sempre pela Secretaria órgão federal, Secretaria do Tesouro Nacional. Todo santo dia tem relatório completo, se você quiser, e depois ela divulga os agregados, os grandes números da dívida pública brasileira. E se você fizer comparação mensal da dívida pública federal de agosto até novembro, porque não saiu dezembro ainda, você vai ver que não houve níveis recordes de resgate da dívida, apesar do discurso do possível calote. Então não sou eu que falo, porque hoje a gente vive num mundo que todo mundo se acha no direito de falar e comentar qualquer coisa. Sim, isso é liberdade de expressão, mas isso não quer dizer que essa liberdade de expressão de que cada um pode comentar, analisar e falar coisas, qualquer coisa, seja verdade, seja crível. Volto a repetir, porque no Focus todos chegam na mesma conclusão, que todos usam o mesmo modelo. Então é um modelo único. E o pior, não sou eu, é só olhar. O índice de acerto dos economistas na pesquisa Focus é irrisório. E não é desse ano. Peguem, tá fácil, vai no Google, desde que o Banco Central criou a pesquisa Focus, e vejam quantas vezes a pesquisa acertou o produto interno bruto, o PIB do Brasil, o dólar, a bolsa e os juros. Como sempre falo aqui, os chefes de tesouraria, em sua grande maioria, e os traders e operadores de mesa, no dia a dia, eles mal prestam atenção ao que esses economistas-chefes de instituições financeiras falam, tanto que as instituições não fazem as mesmas operações. O discurso dos economistas-chefes, que vão lá na Globo News, que escrevem no Valor Econômico, que escrevem na Folha de São Paulo, no Estado de São Paulo, é o mesmo. Mas a prática é diferente. E eu não estou inventando. Né? Então, aqueles que não concordam têm todo o direito. E eu aqui, eu represento eu mesmo.
eu nunca deixo o meu lado professor ele apagar. Quem já foi meu aluno, e tem vários aqui que me acompanham que foram meus alunos, podem confirmar melhor do que eu, né? Eu, numa sala de aula, eu nunca disse qual é a minha escola de economia de preferência. Tem aluno que me pergunta até hoje, mesmo depois de formar. E eu nunca indiquei ou obriguei meus alunos na sala de aula a minha corrente de economia e a minha opinião de economia, porque eu sou professor. E vocês aqui, que são vários, que foram meus ex-alunos, por favor, escrevam, estou pedindo, por favor, escrevam aqui no chat do meu canal, com total liberdade de vocês, para dizer se eu estou falando alguma mentira. Que eu sempre prezei pela ética, pelo meu nome e pelo respeito de ensinar. Quando a gente ensina, a gente não ensina a nossa opinião. A gente ensina aquilo que deve ser ensinado. Então, por favor, vocês coloquem que eu jamais disse qual é a minha escola de economia na sala de aula. E eu jamais induzi nas minhas aulas de microeconomia, de macroeconomia, de economia monetária, de economia do setor público, de desenvolvimento econômico e de introdução à economia no pessoal da manhã, eu jamais induzi aos meus alunos pensarem da forma que eu penso e da forma da qual a escola de economia que eu escolhi. Uma coisa é aquilo que eu penso, outra coisa é a forma e o que eu tenho que ensinar como professor. Então vejam, a minha escola, onde eu me graduei, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e essa semana saiu uma reportagem muito interessante na Folha de São Paulo. Os companheiros do Gabriel Galípolo, que também estudou na PUC, e eles estão comentando lá. Vejam, não sou eu, procurem aí no Google os amigos do presidente do Banco Central. Eles todos dizendo a mesma coisa que eu vou dizer aqui. E eles são formados em 2004. Eu sou formado em 1991. Eu tive na Pontifícia Universidade Católica, eu aprendi as 4 escolas de economia. Aprendi a escola marxista, aprendi a escola keynesiana, aprendi a escola estruturalista e aprendi expectativas racionais, teoria quantitativa e especialmente Milton Friedman, como eles afirmam na matéria, a turma ali de economistas que fizeram junto com o Gabriel, que eles tiveram também o Milton Friedman. Inclusive, o famoso livro do Milton, Capitalismo e Liberdade. E a Pontifícia, que sempre foi uma escola preocupada com a crítica, reflexão, a análise e a leitura, nunca me forçou a nada. Ela falou, tá aqui, a gente ensinou, e você, quando se formar, que escolha a sua escola de economia. O que temos hoje? 90%, 95% das escolas de economia hoje ensinam literalmente a mesma coisa. Só uma escola. Isso quer dizer o quê? Que não é muito diferente do pensamento único no período da União Soviética, ou do pensamento único da Revolução Cultural na China. Todo pensamento único, ele não é verdade. Muito pelo contrário. Por quê? Porque ele não suscita crítica, o debate, o diálogo e o contraditório. Quem tem medo do contraditório
que é a escola do pensamento único, alguma coisa esconde, porque quem tem medo da contraditório do debate não é pensamento, é doutrina. E doutrina é feito para fiéis ou para infiéis. Portanto, né, hoje saiu uma matéria muito interessante mostrando o que eu tenho falado faz tempo, que a questão é toda no dólar futuro e no DI futuro. Aguardemos os próximos meses, porque eu não sou o senhor da razão. Mas muitos que acham que estão no direito de falar o que bem entendem, se acham o senhor da razão. Porque eu continuo estudando, continuo questionando, continuo criticando, porque a verdade não existe, e muito menos na economia. A economia é a arte do convencimento. E não é porque eu uso um gráfico ou um monte de equações matemáticas que eu estou dizendo a verdade. Mesmo porque muitas pessoas não conseguem interpretar um gráfico e a grande maioria tem dificuldade com matemática. É só uma forma de vender o peixe. Então agradeço a todos se puderem aqui escrever se alguma vez na sala de aula eu impus minha escola ou induzi vocês ao meu pensamento. Termino como comecei, agradecendo ao grande Nelson Rodrigues, que dizia: toda unanimidade é burra. E se tem uma coisa que eu sempre busquei na minha vida, foi não ter unanimidade. Porque eu não nasci para ser falso profeta.